Bem, minha gente, então, dando continuidade ao tema, até porque é um tema riquíssimo, profundo, que não se esgota aqui, talvez comece aqui, mas eu fico aqui o convite para vocês lerem o livro, se interessar e, principalmente, trabalhar para adquirir essa tão famosa inteligência emocional, essa capacidade de lidar com as nossas emoções, de não sermos reféns das situações. Então, nós, dentro desse assunto, nós não podemos desprezar a fera que habita em nós, e digerir, sim, a emoção, domesticando essa fera, transformá-la num animalzinho de estimação, é o que a gente fala, é o autocontrole. Tem muita gente que fala, eu sou assim mesmo, eu não consigo me controlar. Isso aí nós temos, é um exercício que a gente tem que fazer sempre, de controlar a nossa raiva, a nossa aflição, a nossa angústia. São comportamentos que vão fazer muito bem a nós, as pessoas à nossa volta. Vamos evitar problemas de relacionamento, conflitos, chocar com as pessoas por causa dessa forma de agir, de reagir. Aliás, isso é muito sério. Olha o que nós falamos, reagir. Não. Nós não nascemos para reagir. A reação é animal. Você pisa nele, ele te arranha, ele te morde. Nós nascemos para agir. E agir é diferente. A gente escolhe o que fazer. A gente escolhe a atitude que vai tomar. Então, mas a gente precisa passar a informação pelo racional. Então, dentro da inteligência emocional, é encontrar em cada situação, em cada dificuldade que tem pelo caminho, na nossa vida, o equilíbrio emocional para poder pensar e para poder executar de uma maneira melhor as nossas ações, os nossos trabalhos. Então, aqui, se vocês pararem para observar, fica bem em sintonia também com a comunicação não violenta, porque ela trabalha muito a questão de reconhecer os sentimentos presentes. A gente está sempre focando nesse ponto. Essa autopercepção, essa autoobservação. O que está acontecendo dentro de mim agora? E é bom lembrar que tudo, minha gente, começa por aqui. Eu só consigo controlar lá fora quando eu consigo controlar aqui dentro. Então, isso talvez seja a nossa maior, vamos dizer assim, força. Porque o que depende dos outros, às vezes eu não tenho autonomia. Mas eu tenho que ter autonomia sobre mim. Eu tenho que ter esse autocontrole. Isso aí vai me levar muito longe. Então, por exemplo, reconhecer o sentimento, até para saber o que está acontecendo dentro de mim. Então, você para um pouco e avalia. Em seguida, você pensa o que eles significam, a que eles estão ligados, o que eu estou sentindo e por que eu estou sentindo isso. E aí sim, você pensa na forma como eles te afetam. Ele está me deixando muito irritada, estou percebendo que eu vou perder o controle, eu vou ser grosseira, isso vai trazer consequências incríveis, inimagináveis para mim. E, finalmente, escolher como agir. Olha que coisa interessante, escolha. Nós escolhemos. O comportamento não é igual à cor dos olhos. Não, você escolhe o que você quer adotar, o que você quer fazer. Não é uma coisa involuntária. Eu tenho que ter controle sobre eles. É disso que nós estamos falando. É assim e é isso que se resume a inteligência emocional. Eu estar no controle. Entenderam? Ter isso como uma forma de vida e de atuação na vida. Porque aí eu faço as minhas escolhas. Eu posso escolher ser grosseiro com você, ou muitas vezes falar, não, depois a gente volta ao assunto, depois a gente conversa. Inclusive, quando serenar os ânimos, quando a questão ficar mais calma, você volta e conversa novamente com a pessoa. Então, é você estar no comando. É você ter essa percepção de que você está dominando a situação. Por exemplo, raiva, ódio, gritos, atritos, vinganças, nós chamamos de atalhos mentais do eu.
É a lei do menor esforço. Às vezes é muito mais fácil eu revidar, eu explodir com alguma coisa que eu não gosto, do que eu parar, observar e escolher uma outra forma de ação. Mas isso pode ser treinado, isso pode ser aprendido. Mesmo que leve uma vida, vale a pena começar e insistir. Não vamos nos conformar com o famoso complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Nada disso. Eu nasci assim, eu cresci assim, mas eu posso ser diferente. Eu posso fazer as minhas escolhas. Né? Por outro lado, colocar-se no lugar do outro, que é a questão da empatia, pensar antes de agir, antes de tomar uma decisão impensada, racional, impulsiva. Minha gente, por raiva, a pessoa é capaz de matar. Você está num trânsito, você nem conhece o motorista que está ao lado, te dá uma fechada. Tem pessoas que têm reações incontroláveis. De jogar o carro por cima de outra pessoa, se tiver uma arma, dá um tiro, arrepende o resto da vida, mas fez. Vocês estão vendo como isso impacta no nosso destino, na nossa vida? Sim. Né? Então, ser proativo, ser generoso, tolerante. Sou tolerante é um alto grau de compreensão, de empatia. Né? Tolerar as dificuldades do outro, os limites do outro. E o outro também tolera os meus. Aí a gente vai ter uma vida mais de paz. Né? Nos reinventar em momentos de crise. Olha o momento que nós estamos vivendo. Quanta gente angustiada, quanta gente deprimida. Então, por exemplo, o importante é a gente reconhecer o que está acontecendo. É um cenário diferente, mas é um cenário de crise que nós temos que tomar uma decisão. Ou nós vamos sucumbir, adquirir até uma doença mental, que está sendo hoje a maior preocupação dos especialistas, ou a gente pode decidir. De repente eu vou fazer algo, eu vou ler, eu vou ajudar alguém, eu vou começar um projeto, eu vou abraçar uma causa. Então, eu posso escolher o que eu vou fazer, como é que eu vou sair dessa. Né? E aí, minha gente, isso vai exigir reflexão profunda, decisão, capacidade de escolher, treinamento inteligente, né? E aprendizado do eu. Eu não sou refém da situação. Isso é que é importante observar. E quando falamos em inteligência emocional, nós temos algumas técnicas. Né? A neurociência ela tem algumas técnicas que trabalham bem isso aí, como controlar as nossas emoções. Né? Então, por exemplo, muitas vezes, diante de um conflito, uma dificuldade, aqui no ambiente de trabalho ou na vida, na casa, na sociedade, nós estamos numa dificuldade tão grande e aí você se imagina no estado emocional desejado. Imagina você com paz, controlando a situação. E aí você pode também criar outra assim. Então imagina, numa situação ideal, idealize isso. Outra técnica, congelamento de imagens. Às vezes você pega uma cena na sua vida, que foi um momento assim, de muita paz, de muita felicidade, e se projeta, né, nessa cena. Pode ser um sorriso de um filho, sei lá, no dia do seu casamento, você de férias numa praia. Escolha um momento assim, muito especial. E diante de uma dificuldade que você percebe que vai se descontrolar, você imagina essa cena. Porque aí você consegue mudar, né, naquele momento o seu estado emocional. Alguns ensaios dramáticos, é como se você realmente fosse o diretor do seu filme, da sua vida, e você está imaginando o desenrolar dos fatos e o percurso que você quer dar para as cenas. Né? Você pode, isso aqui é muito interessante, contar até 10. Muita gente pensa, 10 é um número mágico? Não. É porque quando a gente está com a emoção à flor da pele, o lado do cérebro que está em ação é o lado direito, é o lado extremamente emocional. Então, quando eu começo a contar,
O Ministério Público fez uma campanha um tempo atrás, muito interessante, que é conte até 10 que a raiva passa. Né? Então, por exemplo, se eu estou muito ansiosa, nervosa, com raiva, agitada e posso promover um estrago danado no relacionamento com outra pessoa, eu começo a contar até 10. Então, o que é isso? 1, 2, 3, 4, 10. O que eu estou fazendo? É o tempo que eu preciso para jogar informação para o lado racional, o lado esquerdo. E aí eu posso decidir, peraí, calma, você ia fazer isso? Não, isso vai te comprometer, isso vai trazer consequência, não faça. Então ajuda muito essa contagem até 10. E uma outra técnica que é muito conhecida, inclusive quando você está nervosa, ansiosa, né, que você não respira, a impressão que o sangue não circula, não chega no cérebro, então o médico mesmo fala, respira fundo. Então, aprenda a respirar. Você inunda todo o corpo, toda a mente, todo o cérebro, porque o sangue circula por aí, levando oxigênio. E você tem mais clareza na percepção do que está acontecendo. Então, são técnicas simples e que ajudam muito. E eu achei interessante que, certa vez, eu trabalhei com uma turma, e a gente falando sobre esse tema, que é um tema muitíssimo interessante e desafiador, tinha ali uma secretária que ela já estava com uma chefe, né, uma diretora, já há algum tempo. Uma diretora que ninguém queria trabalhar com ela. Passava assim, uma após a outra, pessoas entravam e saíam, sempre, por quê? Porque a diretora era extremamente desequilibrada emocionalmente. Jogava grampeador na parede, fechava a gaveta com o pé, batia telefone, quebrava o telefone, gritava com as pessoas. Né? Então, era um comportamento, embora fosse muito competente em termos de conhecimento, né? de parte de técnica, mas com relação emocional era zero. E aí ficava cada dia uma secretária que passava por lá. E ninguém conseguia conviver com ela. Nem a secretária e nem as outras pessoas. Porque ela gritava, ela afrontava as pessoas. E aí a secretária aprendeu uma técnica nova. Ela disse que não respondia de imediato. Quando estava a diretora gritando, aquela coisa, dando aquele show, ela tinha sempre um copo com água. E aí ela pegava, deixava em cima da mesa, enquanto ela estava lá gritando e tudo mais, ao invés de responder, de revidar, ela disse que tomava água, bem devagarinho. Quer dizer, o que ela estava fazendo, minha gente? Na contagem de 1 até 10. Ela estava processando a informação para o lado esquerdo. Era o que ela fazia naquele momento. Então, são técnicas que a gente tem que encontrar para poder, é claro que, noutra hora, com mais calma, quando a outra estava... Porque eu tenho que gerir também, ajudar a gerir a emoção no outro. Quando eu estou equilibrada emocionalmente, eu mudo o outro, mas mudando o meu comportamento, a minha maneira de lidar com ele. Então, ela voltava e falava, olha, eu estou aqui para lhe apoiar, para lhe assessorar, para lhe ajudar, nós somos parceiras, eu lhe respeito, eu não admito que fale assim comigo, sou uma profissional. Então, aí ela conseguiu. Foi a única que ficou lá, já estava lá uns 3 anos com a diretora. Então, nós conseguimos mudar o outro, mudando o nosso comportamento. Mudando, eu só tenho controle sobre mim, não tenho controle sobre o outro. E como o assunto não é novo, Daniel Goleman, ele trouxe novamente o assunto à discussão e como reflexão no mundo atual. Mas já Aristóteles falava, com relação à inteligência emocional, que qualquer um pode ficar nervoso. Isso é fácil. É só dar vazão às emoções. Isso é fácil. Mas ficar nervoso com a pessoa certa,
na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e de forma correta, isso não é fácil. É um exercício diário de observação e de autocontrole. Mas é muito gratificante quando nós somos capazes de vencermos a nós mesmos. Vencemos os nossos desafios. Ok? Bem, e a vida, o mundo, ele é traduzido por linguagens. Nós falamos sobre a comunicação e a linguagem é um instrumento de desenho da vida e do mundo. A linguagem convida todos a tornarem responsáveis pelas suas vidas. Propõe eleger as ações que nos levarão a ser aquela pessoa que escolhemos ser. Permite ao indivíduo observar e aceitar suas diferenças e desenharem as melhores formas para superá-las e viverem juntos. Então, a linguagem é que nos define, não é? Então, classificar e julgar as pessoas estimula a violência. Classificar e julgar. Por isso que há uma diferença entre um juízo de valor e um pensamento julgador. Aí é sobre a sua ótica. Né? Então, desde criança, nós devemos estimular a inteligência emocional na criança. Né? Estimulando uma linguagem que expresse compaixão, onde aprende-se a articular nossas necessidades e os nossos valores, em vez de insinuar algo que está errado ou quando não são atendidos. Por exemplo, quando eu digo assim, tenho medo da violência para resolver conflitos. Tenho medo da violência para resolver conflitos. Eu sou muito mais assertiva, uso uma linguagem muito mais construtiva quando eu digo valorizo a resolução de conflitos por outros meios. Eu valorizo. Então, eu estou trocando uma frase negativa por uma frase positiva. Isso aí vai impactar na linguagem que eu externo. Né? E nós temos também o que a gente chama a negação de responsabilidade. Muitas vezes nós falamos assim, eu comecei a fumar porque todos os meus amigos fumavam. Quer dizer, vocês estão vendo que eu estou negando a minha responsabilidade? Eu estou transferindo para o outro. Então, é a pressão do grupo que me fez fumar. Ora, eu estou fumando porque eu quero fumar. Não é? Muitas vezes a gente diz, tenho de suspender você por conta dessa infração. É a política da escola. Então, ali eu estou transferindo a responsabilidade para regras, regulamentos, a política. Então, eu não estou assumindo aquela minha decisão. Olha a linguagem que eu estou usando. Muitas vezes os papéis sociais. Detesto trabalhar, mas vou porque sou chefe de família. Quer dizer, eu não vou porque eu quero, porque eu escolhi trabalhar, porque eu amo trabalhar, que é uma coisa que faz bem à nossa alma. O trabalho é fonte de realização, de construção, de colaboração com o mundo, com o outro. Né? Mas não, eu digo que eu não gosto porque eu tenho que fazer, não porque eu decidi fazer. E muitas vezes os impulsos incontroláveis, aquelas coisas que realmente eu tenho a impressão que não vou controlar. Ah, gente, eu tenho um impulso descontrolado para comer doce. Quer dizer, eu não consigo me regular, me controlar. Onde é que está a minha autonomia? Não é? Onde é que está a minha liderança? E existe uma linguagem muito interessante, que é a linguagem de escritório ou o chamado burocratês. As pessoas sempre falam assim, eu tive que fazer isso. Olha o verbo, eu tive. Por que você tem que fazer isso? Ordens superiores. É a política da organização. A política era essa. Fazia o que mandava a lei. Então, nós começamos a agir, não por decisão própria, porque racionalmente eu sei que aquilo é o certo, é o meu dever, é o que eu tenho que fazer. Mas é porque eu estou, naquele momento, me justificando e transferindo para os outros. Dentro da negação da responsabilidade, a comunicação
alienante da vida turva a nossa consciência de que cada um de nós é responsável por seus próprios pensamentos, sentimentos e atos. É o que nós estamos falando, é estarmos no comando, é estarmos na direção do nosso script de vida. Né? Não vítima, mas protagonistas. Então começa por essa decisão firme, esse envolvimento emocional imaduro com as circunstâncias. Então, muitas vezes, aparece uma expressão que as pessoas usam com frequência, ter de. Há coisas que você tem que fazer, quer queira, quer não. A expressão fazer alguém sentir-se, você me faz sentir culpado. Quando você diz isso, você está dizendo que o responsável pelo seu sentimento é o outro. Não, é você. Você que está aceitando aquela situação, aquele sentimento. Né? Então, minha gente, é uma mudança de postura, é uma mudança de atitude, é uma mudança frente ao nosso papel na vida. A proposta é muito desafiadora. Difícil, mas não impossível. Nós podemos aprender, nós podemos treinar, basta termos uma consciência maior do que está acontecendo no momento presente. Ter bastante observação para a gente decidir qual a melhor maneira de agir. E como é que nós podemos desenvolver a nossa assertividade? Essa linguagem transparente, honesta, direta, que expressa o que está sentindo, o que está pensando, para que o outro entenda, que o outro perceba. Então, muitas vezes, sendo claro, conciso e específico. Então, falar sempre de uma forma direta. Nós não estamos falando de ser invasivo, de ser agressivo, não. É você ser direto, ser objetivo na sua forma de falar. Quando você dá muitas voltas, você confunde o seu interlocutor. Nunca imaginar que a pessoa sabe o que você está pensando, sabe ler seus pensamentos ou seus sentimentos. Não suponha isso. Você precisa explicitar, dizer o que quer, dizer o que sente. Muitas vezes, olha um exemplo simples, ao invés de falar assim, lembra que nós fizemos uma reunião de equipe uns tempos atrás e que você me passaria os dados hoje? Então, conseguiu fazer? Olha quanta volta. Lembra que fizemos uma reunião uns tempos atrás? Quer dizer, a essência da informação, ela se perde nesse emaranhado de palavras. Isso é válido tanto para a comunicação oral como na comunicação escrita. Até o texto escrito hoje é pedido que ele seja mais objetivo, mais direto. Né? Porque quando você fala dá muitas voltas, você desnorteia o leitor. E se for falado, você desnorteia o ouvinte. Ele fica sem entender qual é a essência do que você está dizendo. E quando você é mais objetivo, o outro percebe o que você quer, porque você está expressando de uma forma clara. Então, ao invés de dizer isso, eu digo, combinamos que passaria os dados até hoje. Já estão prontos? Olha aí o pedido. Já estão prontos? Então, você vai mais direto possível, né, no ponto da informação. Mas sendo, obviamente, gentil, habilidoso ao falar. Ainda como desenvolver a assertividade, outra dica é evitar usar você. Ah, você me deixa irritado, você me deixa preocupado, você me deixa desorientada, você me deixou preocupada com a situação. Não, você está jogando uma culpa no outro. Então, não. Eu me sinto preocupada, eu me sinto irritada com este comportamento. Então, você coloca que o sentimento é seu, você que está sentindo isso. Ainda dentro da assertividade, evitar julgar. Usar fatos e não opiniões. A gente vai ver que isso aqui dá um impacto incrível na questão do feedback, que traz tantos conflitos. Porque muitas vezes as pessoas, elas usam de uma forma julgadora, sem base. Você é muito irresponsável. A pessoa vai ficar extremamente magoada. Mas se eu digo, olha,
você tem faltado muito ao trabalho. Essa semana você já faltou 2 vezes. Você não tem entregado os trabalhos de uma forma pontual. Aquele relatório que era para a semana passada, você ainda não me entregou. Está trazendo problemas. Quer dizer, aí você expressa um sentimento, você relata o que está acontecendo e não na subjetividade, ok? Outra coisa muito importante isso aqui, evitar generalizações. Esse profissional chega sempre atrasado. Você está generalizando, né? Então, você é muito mais específico, mais assertivo, quando você fala, essa já é a segunda vez que você chega atrasado nesse mês, ou nessa semana. Então, você está citando o quê? O fato, a ação. Você está comprovando aquela sua afirmação. E eliminar ou tentar muito tirar alguns termos que a gente usa. Por exemplo, tentar, eu vou tentar fazer, né? Ou então a palavra apenas, que dá uma encolhida na sua declaração. Quando você diz, eu sou aqui apenas um administrador, né? Só isso. Não, eu sou um administrador. Vocês estão vendo como você assume muito mais quando você diz que aquela ação dependeu de você, né? Que você está no comando, fica muito mais forte, você é muito mais assertivo na sua comunicação. Ou então dizendo assim, eu vou tentar entregar o relatório hoje, eu vou tentar entregar, então faço um planejamento, olha, eu entrego o relatório hoje, né? Eu entregarei o relatório hoje. Agora eu vou tentar, gera uma insegurança tremenda na outra pessoa, né? Com toda certeza. Então, ainda como desenvolver a assertividade, existem alguns comentários que eles são um pouco manipuladores, né? Eles são hostis, a pessoa não fala diretamente, né? Ela é agressiva, né? E às vezes usa um tom. O interessante é que muitas vezes nós não podemos esquecer como o tom da voz é significativo nesse processo, né? Lembrando, como a gente viu no vídeo anterior, que o tom da voz ele é responsável por 38% do impacto na comunicação. Então, muitas vezes, a pessoa não é exatamente o conteúdo da mensagem, mas é o tom com que você está usando. Porque é no tom que passa a emoção, porque o tom é emocional. Está ligado à inteligência emocional. Como o outro interpreta aquele tom é que vai fazer toda a diferença. Como o outro interpreta. Às vezes eu não tive intenção, mas o outro entendeu assim. É o que conta. Então, por exemplo, você fazendo um comentário totalmente indireto, nada transparente, nada assertivo. Chega atrasado e diz assim para a pessoa, trânsito, de novo? Aí você percebe até um certo deboche, né, na observação. Então, muitas vezes, o outro responderia mais assertivo, se é sim, vou rever o meu caminho para o escritório daqui para frente. Porque diante de um comentário assim tão hostil, eu preciso ter uma resposta mais assertiva, né? Bom, então se revisarmos as ações sem alegria, né, nós costumamos sujeitar e substituirmos o tenho de fazer por escolho fazer. E descobriremos mais prazer e integridade em nossa vida. Então, às vezes, é uma questão de linguagem, né? Mas faz toda a diferença. Quando eu dou e reviso as maneiras de falar, né? E uso e evito algumas construções que deixam a informação vaga, imprecisa, sem autoria, né? Na verdade, eu consigo dar um tom mais forte à minha vida, de decisão, de comando, né? De mais assertividade frente, inclusive, aos desafios que aparecem pela vida. E aqui estamos nós,
né? E é muito interessante que a gente fala a questão das escolhas, né? E é bom a gente lembrar o poder e a força da escolha em nossa vida.